Hoje, o tema que escolhi é o estresse causado pela aceleração dos pensamentos. Este artigo é meu, de Célia Givartowski, escrito em dezembro de 2016 e que foi publicado na revista da PM, Associação Paulista de Medicina Regional Piracicaba, em janeiro de 2017, na sua edição de número 125. Não só o estresse, como a ansiedade, pode ser causado pela aceleração dos nossos pensamentos. Se você tem dificuldades em relaxar a sua mente, em acalmar os seus pensamentos, está sempre buscando novos estímulos, precisando cada vez mais informações para satisfazer essa sua vontade. Este pode ser não apenas um caso de uma pessoa agitada, mas a apresentação de sintomas de síndrome do pensamento acelerado. A tecnologia piora o quadro. A princípio, com a popularização da televisão há décadas, as crianças começaram a ter menos atenção na escola e os educadores mais dificuldades para influenciar o universo psíquico dos jovens. Depois vieram os computadores, videogames. Hoje, as redes sociais são um mundo que oferece um excesso de estímulos e informações. Passar uma noite inteira no Facebook significa uma quantidade absurda de textos lidos e escritos e imagens passando pelo nosso cérebro em um tempo curto. Além disso, ser usuário de uma rede social colabora para a ansiedade. Cria-se o costume de consultá-las o tempo todo para checar se há novas mensagens. Esta é uma condição moderna que tem origem com o ritmo alucinante das grandes cidades. Condição esta como se fosse uma overdose diária de informações e obrigações que afetam a saúde emocional das pessoas. Depressão, estresse, síndrome do pânico, imunofobia, medo de ficar sem celular, são outros exemplos de situações que ocorrem com muito mais frequência nas últimas décadas. As possíveis causas são devido à pressão profissional associada ao excesso de informações às quais somos submetidos, condição considerada normal nos nossos dias. Tudo isto acelera o aumento do hormônio cortisol em nosso organismo, que é chamado de hormônio do estresse, e seus altos índices na corrente sanguínea podem conduzir à obesidade. Ocorre porque, apesar do cortisol ser fundamental para o bom funcionamento do corpo, quando em excesso, ele pode levar ao acúmulo de gordura na região abdominal, que persiste mesmo com dietas e exercícios. O que é necessário e sadio passa a ser letal. A condição em que o nível de cortisol do nosso corpo se comporta elevadamente durante um longo período de tempo é chamada de síndrome de Cushing ou hipercortisolismo. Se um mero pensamento, ao se instaurar em nossa mente, gera um custo, uma demanda, um gasto, seja de energia psíquica, de sentimentos, de emoções, de sinapses elétricas em nosso cérebro,
e químicas que se desencadeiam em nosso cérebro, que dirá o resto? Nosso tempo gasto para pensar, para criar, nosso aprendizado, nossas experiências vividas, nossos primeiros anos de vida, nossas fantasias de criança, a nossa relação mãe-bebê, etc. Por tudo pagamos um preço. Saúde custa? Experimente a doença. Educação custa? Experimente a ignorância. Temos o livre-arbítrio da escolha. Embora estas situações de doença e ignorância que parecem ruins, geram um ganho secundário inconsciente de prazer, de felicidade. Por isto que os leprosos tocavam pessoas sadias para transmitir-lhes a doença. Infelizmente, os homens em conflito, devido às suas dissociações e especializações dos seus conhecimentos, ficaram com as suas mentes estilhaçadas e à parte do todo, tendo de viver numa contundente metáfora da psicose coletiva. Desenvolvemos a hipertrofia, o enfoque dissociativo, até o limite de fabricarmos a nossa própria loucura. Esquizofrenizamos nossas vidas, nossas mentes foram dilaceradas, retalhadas por um bisturi organicista e mecanicista, espalhando nossos restos pela terra num verdadeiro campo de batalha. Exemplos disto, os filhos contra os pais, os governos contra os seus próprios povos, a fome e a miséria contra os ricos, uns contra os outros, o caos total que vivemos aqui no Brasil neste momento. Lembra Nietzsche? O que o pai calou aparece na boca do filho, e muitas vezes descobri que o filho era o segredo revelado do pai. E quando não se tem um bom pai, é preciso criar um. A migração pelo mundo como nunca visto, a não ser depois da Segunda Guerra Mundial, gerado pelos conflitos na Síria e no Afeganistão, e a violência na Eritreia são os principais motores desta migração. A pobreza, a guerra, lugares como a Líbia, o Sudão do Sul, Eritreia e Nigéria estão impulsionando imigrantes a fazer perigosa viagem através do mar Mediterrâneo, onde muitos morrem, os ataques terroristas pelo mundo, onde os terroristas islâmicos matam por egoísmo. Desde cedo são doutrinados a buscarem a morte violenta em nome de Alá, para si e para os infiéis, que quiseram ser perdoados por pecados e merecer o paraíso, em nome de um Deus que independente de religiões ou filosofia, é de amor e compaixão, assim como Freud e também Bion não separavam de maneira radical a psicologia individual da de grupo, tinham uma visão unificadora das duas. Bion afirmou que o grupo de base ou de pressupostos básicos, seja eles de dependência, de luta e fuga e de acasalamento ou pareamento, é claro que as emoções básicas de amor, ódio, medo, ansiedade, etc., estão sempre presentes em qualquer situação. Porém, como funcionam os moldes do processo primário do pensamento? Obedecem primordialmente às leis do nosso inconsciente, ignorando a ação de temporalidade, de relação causa-efeito, ou se opõem ao processo de desenvolvimento, conservando as mesmas características das reações defensivas mobilizadas por um ego primitivo
contra as ansiedades psicóticas. E não podemos nos esquecer de que, ao falarmos do outro, estamos fazendo identificação projetiva e falando de nós mesmos. Grupos sem liderança não sobrevivem e está fadada à dissolução. A liderança pode ser formalmente designada ao surgir espontaneamente, pode ser liderado por um grupo, um gênio, um herói, um místico, um messias, que é filho de um casal do próprio grupo e será o redator de todos. A grande diferença na visualização dos grupos entre Freud e Bion é que Freud, nos estudos a partir dos mecanismos neuróticos e de relação de objeto total, e Bion conectou o entendimento da dinâmica de grupo à psicose e à relação de objeto parcial. Atualmente, as revoluções científicas, filosóficas e bélicas não são mais uma questão de séculos, anos, e sim de momentâneas. Conseguem nos afetar drasticamente a forma pela qual percebemos a nós mesmos e ao mundo. A guerra do Muro de Berlim, que hoje já beira os 30 anos, a queda das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, o atentado terrorista de Paris por 2 vezes no ano de 2015, o atentado terrorista na Bélgica em 2016, a lama real que invadiu Minas Gerais, o Rio Doce, o mar da costa do Espírito Santo, Brasil, em 2015, e a lama metafórica da corrupção e da crise política, econômica e financeira que estamos vivenciando no Brasil ainda neste momento. Então, o Brasil, seus partidos políticos, o mundo, está aniquilado? Não. Transformações e aprimoramentos se fazem necessário. O que permanece, o que se transforma, um novo paradigma se faz necessário. Segundo François Rostand, não se fabricam políticos mestres ou psicanalistas, assim como não se fabricam criadores em ciências ou arte. Eles aparecem com mutação de vida, por acaso, e pelo mesmo caso, o dom que os habita pode abandoná-los. Cabe ainda relembrar Fernando Pessoa no seu poema de linha reta: Arre, estou farto de semideuses. Onde há que há gente no mundo? E também o filósofo Sócrates: a verdade não está com os homens, ela está entre eles. Especialistas dizem que a síndrome do pensamento acelerado não é uma doença, mas sim um sintoma vinculado a um quadro de transtorno de ansiedade. As pessoas mais vulneráveis geralmente são aquelas que são avaliadas constantemente por conta das suas obrigações profissionais, não podendo desligar um minuto sequer, caso contrário, do trabalho, e pensa que o seu trabalho fica comprometido com isso. Bons exemplos são os executivos, jornalistas, escritores, publicitários, professores e profissionais da saúde. É comum entre quem tem a síndrome do pensamento acelerado ter a sensação de estar sendo esmagado pela rotina, com aquela impressão de que 24 horas são insuficientes para cumprir tudo o que ele está planejando para o seu dia. Há o sentimento persistente de apreensão, falta de memória, déficit de atenção, irritabilidade, o sono alterado. O humor flutuante é outra característica bem comum. O esgotamento mental das pessoas
que não conseguem desacelerar o seu pensamento normalmente se converte em cansaço físico também. Isso porque o córtex cerebral, a camada mais evoluída do cérebro, rouba energia que deveria ser utilizada em músculos e outros órgãos do corpo. Pensamentos acelerados que podem se transformar em pensamentos operatórios. Pensamentos operatórios são aqueles pensamentos repetitivos, que é um modo de pensar pragmático com carência na capacidade de representar e fantasiar e com uma pobreza nos investimentos libidinais. Estas pessoas, na maioria das vezes, não apresentam sintomas neurológicos. Ao contrário, demonstram boa capacidade de adaptação social e são adictos ao trabalho, workaholic, chegam a ser denominados de normopatas por Joyce McDougall, pensamento operatório e alexitimia, que é a incapacidade ou inabilidade de identificar e descrever as emoções, tipo de pensamento observado por Pierre Marty, que pode desencadear doenças psicossomáticas. Desacelere, por favor, enquanto é tempo. Você pode mudar a sua vida. E, se necessário for, procure a ajuda de um profissional. Pode ser um caso para a psiquiatria e terapia cognitiva comportamental, que se faz muito eficiente nestes casos. A psicanálise também ajuda, a psicologia também ajuda. Corram, acordem, desacelerem e deixem de ser estressados e de ser ansiosos. Obrigado. Beijo para vocês, queridos seguidores.